Leitura do Livro dos Espíritos, Capítulo 4. Princípio Vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm, em si mesmos, uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimentos próprios, e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo. 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? É sempre a mesma matéria, porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Questão 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Questão 63. O princípio vital reside num agente particular ou não é senão uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e a outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que a absorvem e a assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma com eles um terceiro? Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele mesmo tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que todavia não são elementos primitivos, porque tudo isto parte de um mesmo princípio. 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações? É a consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e a atividade, e os distingue da matéria inerte
pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve senão pelo funcionamento dos órgãos? Não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É necessário a união das duas coisas para produzir a vida. Sessenta e sete A. Poder-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Nota: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe seu impulso da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá o impulso aos órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como o atrito desenvolve o calor.